Salve, salve pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, olha para vocês verem que história que a gente vai trazer aqui hoje. Sim, a gente vai falar sobre um Exu, que é muito conhecido, né? E que as pessoas pediram para mim trazer a história dele. Infelizmente na internet a gente não consegue encontrar grandes informações sobre esta entidade, sobre este Exu. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a sua história de vida, né, detalhes, vamos contar detalhes da sua trajetória de vida, como também iremos falar sobre a entidade, como é o seu trabalho, como ela atua, enfim, vamos trazer um vasto conteúdo. E é claro que no próximo vídeo estaremos falando sobre os médiuns que carregam este Exu. E você deve estar se perguntando, quem é esta entidade? No caso, o famoso e conhecido Exu do Ouro. Isso mesmo, você já ouviu falar sobre esse Exu? Então acompanhe essa história do início ao fim que você vai se surpreender, tá bom? E outra coisa, é claro, não esqueçam de curtir esse vídeo e ajudar a compartilhar. Também pedimos a você que, se deseja se tornar um membro do canal, dê esse apoio, se torne membro aqui do canal Histórias de Entidade. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a história do Exu do Ouro. Pois bem, pessoal, é claro que é uma história triste, né? Porém que nos mostra a capacidade de crescimento de um ser humano. Então, por volta de 1537, por assim dizer, uma bela jovem cigana se envolve, né, com um velho fazendeiro na região aqui de São Paulo, estado que no período crescia bastante devido ao tráfico marítimo. E nesse breve envolvimento, aquela bela cigana acaba por ficar grávida. Mas, é claro, antes do nascimento desta criança, vamos explicar um pouco para vocês esta parte da história. Vamos lá. Historicamente falando, pessoal, o povo cigano chegaria aqui no Brasil mais ou menos por volta ali do ano de 1574. Porém, o que a história não conta é que o povo cigano já estava sendo mandado aqui para o Brasil. Povos nômades que cometiam crimes e alguns delitos em Portugal eram mandados aqui para o Brasil, né? Isso mesmo. Em tese, é claro, com a esperança de redenção e uma nova vida. Porém, ao chegarem aqui no Brasil, eram tratados como marginais e criminosos. Muitos desses povos, ciganos no caso, foram tratados como escravos, muito antes dos negros chegarem aqui no Brasil. E o que acontece nessa história seria mais ou menos isto. Esta bela jovem cigana veio de Portugal, aqui para o Brasil. E ao chegar aqui, foi encaminhada para uma fazenda, tá ok? Aonde viera trabalhar como doméstica. Um fato é que quando ela vem para o Brasil, pessoal, o seu clã, ou seja, o seu povo, não veio junto. Sim, ela veio sozinha, ela estava sozinha, sem o seu povo, sem ninguém. E infelizmente isso fez ela ser tratada como uma escrava dentro daquela fazenda. Isso mesmo. O que aconteceu é bem simples dizer. Ela era violentada pelo dono da fazenda. E isso ocasionou em uma gravidez. Porém, é claro, depois de um determinado tempo, alguns de seus povos, alguns de seus amigos, né, pessoal do clã que ela seguia, chegaram no Brasil. E agora, é claro, com o apoio de seu povo, ela decide o seguirem. Porém, é claro, o povo cigano era muito perseguido e ainda eram tratados como escravos marginais. E quando ela dá à luz a esta bela criança de pele clara, olhos azuis, ela resolve deixá-la na fazenda, junto a seu pai. Pois ela sabia muito bem que era perigoso para uma criança viver com eles. Sim, né? Pelo menos assim aquela criança teria uma chance de vida, pois querendo ou não, os ciganos eram perseguidos. Pois bem, e assim foi feito.
Mas é claro, ao chegar na fazenda, aquela pequena criança, que ainda era de colo, por assim dizer, recebe o nome de Josépio, que no caso teria o significado de aquele que acrescenta. Mas não podemos esquecer que aquela criança era um mestiço. Sim, era um mestiço. E com certeza não era bem visto na fazenda, nem pelo próprio pai e nem pelos seus irmãos, que no qual eram mais velhos. Então, é claro, Josépio não tinha uma vida maravilhosa, pois mesmo que seu pai fosse um homem de grandes posses, ele, querendo ou não era tratado como um filho. Na verdade, ele era tratado como um estranho. E infelizmente, o mesmo, desde novo, tinha que trabalhar na lavoura, entre outras obrigações. Deixando bem claro que a fazenda de seu pai, além de ser uma fazenda de lavoura de feijão, também eles criavam cabritos, e que na verdade para a época era uma boa fonte de renda. Josépio havia nascido por volta de 1540 e infelizmente sofreu até a sua adolescência, pois depois disso acabou sendo até um pouquinho pior. Sim, desde novo, Josépio se encantava com pedras, sim, com pedrinhas, com pedras, que ele encontrava espalhadas pela fazenda. Vamos dizer assim que isso já mostrava a ligação que ele tinha com o seu povo, no caso o povo cigano, mesmo sem saber quem era sua mãe. Então, Josépio, ainda pequeno, tinha várias pedras em seu quarto, mas o tempo passou, e seu pai, que já era velho, acaba falecendo. E ele já sabia que se caso um dia isso acontecesse, ele acabaria sendo tocado daquela fazenda pelos seus irmãos, pois Josépio era tratado como um empregado e não como alguém da família. E quando o seu pai falece, não foi outra coisa que aconteceu, foi isso mesmo. Seus irmãos acabam o tocando da fazenda. E para que o mesmo não saísse de mãos abanando, lhe deram um couro de cabrito e 3 moedas de ouro, dizendo que aqueles materiais eram a sua herança na qual era a parte dele. E gente, podemos até dizer que Josépio não ganhou nem pelo que ele trabalhou naquela fazenda. Mas fazer o quê? Ele não tinha o que fazer, né? A não ser sair daquela fazenda. E assim foi feito. Lembrando que nesta época, pessoal, Josépio, ele tinha apenas 17 anos. Ainda um jovem, porém, é claro, forte e disposto a trabalhar. E ter, é claro, uma boa vida. Mas enfim, agora vamos entrar em uma parte da história bem interessante. Ao sair daquela fazenda, uma empregada, na qual trabalhava junto à sua mãe, fala de sua mãe e explica tudo o que ocorreu, tudo o que passou ali. E ele descobre que sua mãe era uma cigana e que ela foi maltratada naquela fazenda. Josépio resolve ir em busca de sua mãe. Assim, ele inicia uma grande jornada, seguindo os passos do povo nômade, ou seja, seguindo os passos dos ciganos. E assim, Josépio encontrou com vários povos ciganos. Até então, compreendeu bastante sobre a cultura cigana e a ligação que os mesmos tinham com a natureza. Porém, é claro, ele não conseguiu encontrar a sua mãe. Lembrando que esta sua jornada levou muito tempo. E agora Josépio já não se encontrava com seus 17 anos. Ele já se encontrava com seus 21 anos. Em uma região totalmente diferente de onde ele havia saído. Ou seja, ele agora se encontrava no estado de Goiás. E ele percebeu que precisava se estabelecer e criar a sua vida. Então, foi em Goiás que Josépio resolve criar a sua vida. Vocês lembram que ele havia saído daquela fazenda com 3 moedas de ouro? Pois bem, ele ainda estava com aquelas 3 moedas.
e utilizou as mesmas para comprar uma pequena casa no estado de Goiás, tá bom? E claro, outros utensílios, como até mesmo um cavalo. Ou seja, ele estava começando a se estabilizar. Lembrando também que o costume que ele tinha quando criança de pegar pedras e colecioná-las, isso não mudou, tá bom? Ao contrário, com o conhecimento que o mesmo adquiriu em suas viagens e o contato com o povo cigano, Josépio aprendeu a conhecer que pedras teria valor. Até então ele aprendeu a trabalhar com essas pedras. No caso, isso poderia até mesmo ser o seu sustento. Então, Josépio era agora, por assim dizer, um artesão. Coletava pedras que muitos não davam valor e as transformavam em grandes joias e ornamentos. Até um certo dia, ficar sabendo de um trabalho próximo à sua casa, no qual a função era entrar em uma antiga mina de carvão, porém agora reativada para a coleta de ouro. E é claro, Josépio não pensou duas vezes, né? Ele aceitou aquele trabalho. Isso, no caso, seria uma outra forma de Josépio aprender mais sobre pedras e a própria natureza. Vamos compreender agora que, naquele período, fazia pouco tempo que os escravos africanos estavam chegando aqui no Brasil. Então, ainda era muito comum outros povos, como outras etnias também, trabalharem em serviços mais pesados. Porém, vamos aqui para um fato curioso. Nesta mina na qual Josépio iria trabalhar, já tinha sim trabalhadores escravos, e muitos deles ainda eram crianças, na qual tinham a função de escavar e carregar terra para fora da mina. Ou seja, mesmo no início da escravidão, a crueldade com o povo africano já era intensa, mesmo com as crianças. Enfim, essa mina ficava na parte inferior de uma caída d'água, ou seja, logo abaixo de uma grande cachoeira. E ali, Josépio ficou 2 grandes longos anos de sua vida. Tempo no qual o mesmo descobriu muito sobre as tradições africanas e o poder que a natureza tinha para esse povo. E por incrível que pareça, Josépio, que era um homem que estava sempre em busca de aprender, se encantou ao ouvir histórias de uma divindade trazida da África pelo seu povo, onde até então os mesmos, antes de entrar naquela mina, logo ali na entrada, faziam reverências a uma orixá. Sim, estamos falando de Oxum, a orixá Oxum. Ali Josépio descobre que esta divindade seria a dona das cachoeiras e das pedras preciosas, como também da própria riqueza do ouro. Josépio, mesmo sendo um homem branco e com olhos azuis claros, respeitava e até mesmo reverenciava esta bela orixá. Ou seja, ele aprendeu a se conectar com esta força, com esta energia. Mas enfim, em um determinado dia, após ter chovido a noite toda, Josépio fora trabalhar como qualquer outro dia. Porém, com as retiradas de terra de dentro da mina, que eram constantes, acabou fazendo com que o apoio da mina cedesse devido à umidade da terra por causa da chuva. Isso fez com que muitos trabalhadores ficassem soterrados, incluindo nosso querido Josépio. E ali foi o seu desencarne, trabalhando em algo que ele gostava. E não devemos esquecer também que, além de Josépio, muitos negros escravizados, incluindo crianças, também ficaram soterrados e acabaram falecendo. Josépio não era um homem casado, por isso não tinha filhos e nem herdeiros. E estamos falando isso pois em sua casa continha-se
muitas riquezas, incluindo ouro, prata e muitas pedras preciosas. Porém, toda a sua riqueza foi enterrada naquela mina. E isso aconteceu pois muitos escravos que conseguiram sair daquela mina tinham uma ligação muito forte com Josépio e sabiam também que o mesmo tinha uma conexão muito forte com a natureza, com as pedras e com a orixá Oxum. E estes mesmos escravizados foram até a sua casa e pegaram todos os seus pertences e enterraram naquela mina, junto ao corpo de Josépio. Sim, os mesmos acreditavam que Josépio teria uma ligação muito forte com a divindade deles, no caso, a orixá Oxum. E eles fizeram isso, pegaram suas pedras preciosas e enterraram junto naquela mina, pois eles acreditavam que assim também estariam ofertando ou agradando a orixá Oxum, devido à ligação que o mesmo tinha com esta orixá. Infelizmente, aquela mina foi abandonada e esquecida com o tempo. Muitos até então, ao longo dos anos, faziam buscas para ver se encontravam as riquezas de Josépio. Porém, os negros escravizados sabiam que isso era impossível, pois eles acreditavam que tanto Josépio como também suas riquezas haviam sido levados por Oxum. Olha que história bacana, interessante, e o final dela é muito emocionante. Você vê uma pessoa de uma cultura totalmente diferente entrando, se adaptando a uma outra cultura, respeitando, né? A gente vê dois povos diferentes se juntando, né? Eu acho isso muito bonito, gente, muito emocionante. Mas vamos trazer mais informações. Ao chegar no plano espiritual, gente, Josépio não demorou para que continuasse o seu trabalho. Seu espírito focou em seus irmãos, que havia adquirido com o tempo. Sendo assim, foi uma entidade que auxiliou o povo escravizado, como também o povo cigano, povo no qual sofria bastante. Seu nome ou falange foi mudando conforme o tempo, e até mesmo de região para região, pois quando o mesmo se manifestava, era chamado de Exu da riqueza, Exu da pedra, Exu precioso, Espírito de Oxum. Isso mesmo, tudo isso era a falange dele, até fixar a sua falange como Exu do Ouro. Exu, que além de trabalhar com as riquezas naturais, também trabalha na libertação de povos sofridos e presos pelos mais poderosos. Entidade que tem uma ligação muito forte com a natureza, como foi dito, mas não somente com pedras, como o ouro, mas também com a natureza de forma geral, sendo assim um grande defensor das matas, cachoeiras, pedreiras e até mesmo os animais. Ou seja, tudo o que faz parte da natureza é sagrado para esta entidade. Pessoal, agora vamos trazer aqui um pouco de informação sobre a entidade, como ela trabalha, quais são suas oferendas, como é a sua forma de manifestação. Então, antes da gente continuar, espero que você já tenha curtido esse vídeo, se inscrito aqui no canal e espero também que você já tenha compartilhado. Mas vamos continuar aqui. Ao se manifestar dentro dos terreiros, essa entidade pode incorporar em duas linhas de trabalho. Às vezes se manifestando como Exu e em outras ocasiões se manifestando como um cigano, ambos recebendo a mesma falange, ou seja, Exu do Ouro ou Cigano do Ouro. Ao se manifestar como Exu, trabalha de forma mais séria e tem uma ligação muito forte com a orixá Oxum. Mostra ser um Exu direto em suas palavras e odeia a discriminação. Além de ser, é claro, um ótimo conselheiro, se comporta de forma mais calada e nem sempre parece ser amigável, ou seja, quando se manifesta como Exu, ele é muito rigoroso. Alguns até então acreditam que, ao se manifestar como Exu, ele traz consigo as dores que o povo escravizado sofreu. E por isso, ele se comporta de forma mais séria, direta e objetiva, sem muita conversa.
Nesse sentido, ele foca o seu trabalho em desobsessão espiritual, como também problemas financeiros e profissionais. Porém, é claro, ao se manifestar como um cigano, no caso o cigano do ouro, já se comporta de forma mais alegre e descontraída, gostando assim de conversar, de dançar e de dar boas gargalhadas. Foca o seu trabalho no emocional de pessoas que sofrem abandono ou passam também por problemas relacionados a finanças. Ao se manifestar como cigano, reverencia somente o poder da natureza. E mesmo que tenha uma ligação com a Orixá Oxum, isso não é visível, diferente de quando ele se manifesta como Exu, tá bom? E como ele pode se manifestar em duas linhas de trabalho diferentes, seus ornamentos, como vestimentas, velas e outros materiais, também podem se variar e diferenciar para cada tipo de manifestação. Primeiramente, vamos falar aqui quando ele se manifesta como Exu. No caso, ao se manifestar como Exu, se utiliza de capa, chapéu. Lembrando, chapéu, não necessariamente uma cartola, ou seja, um chapéu Panamá. E também se faz o uso de bengala. Normalmente, as cores de suas vestes, como a própria capa, é o preto, e às vezes com pequenos detalhes dourados. Podendo resumir que suas cores é o preto, o amarelo ou então o dourado. Isso também inclui as cores de velas, que podem ser as mesmas. Porém, é muito comum vermos médiuns oferecendo somente a cor dourada a este Exu. Mas como foi dito, suas cores é tanto o preto como também o amarelo ou o dourado. Suas bebidas, ao se manifestar como Exu, normalmente é o uísque ou o marafo, que no caso a cachaça. E também faz o uso do charuto. Suas oferendas são tradicionais, como aquelas que são feitas para Exu. Lembrando também que é muito comum, ao fazer oferenda a este Exu, colocar em seu padê ou em suas oferendas algumas moedas douradas, simbolizando o ouro, tá bom? E já o campo de atuação, como o melhor local para realizar as suas entregas, são em pedreiras, cachoeiras e algumas vezes em ambientes onde se tenha movimento financeiro, como por exemplo, portas de banco, entradas de fazenda com grandes lavouras, ou seja, onde que vai ter uma circulação financeira muito grande. Lembrando que quando ele se manifesta como Exu, ao chegar, ele dá uma grande gargalhada, mostrando a sua presença. Inclusive, o dia de maior força deste Exu é o sábado, e o horário para melhor agradá-lo é no entardecer do dia, no caso por volta das 6 horas da tarde. A sua forma astral, quando se mostra como Exu, é de um homem alto com pele clara e olhos claros. Também. Uma barba bem feita e totalmente sem cabelos. Se apresenta também com um porte físico atlético. Tá bom? Agora é claro, quando se manifesta em outra linha, no caso, quando se manifesta como cigano, as suas cores é o dourado ou o amarelo, e também utiliza o cinza ou o prata. Isso inclui as cores de vela também, como as suas vestes. Nesta manifestação se utiliza de um pano cigano para a cabeça, de cor dourada ou amarela. Suas vestes normalmente são brancas, com detalhes amarelos ou prata. Muito comum também ter vários enfeites em sua roupa, como pequenas moedas de cor dourada, também simbolizando ali normalmente o ouro. A sua falange nesse tipo de manifestação não se faz o uso de capas ou bengalas, porém é comum se utilizar de pedras variadas, na qual o mesmo as utiliza como um tipo de oráculo, tá bom? As suas bebidas, ao se manifestar como cigano, preferencialmente é o licor, ou então o suco de frutas. Também pode-se utilizar do tabaco,
podendo ser o mesmo cigarro convencional ou até mesmo o charuto. Uma curiosidade é que, quando se manifesta como cigano, ele também aceita oferendas tradicionais de Exu, como, por exemplo, o padê convencional. Mas, além disso, é muito comum realizarem oferendas contendo frutas e sementes de cores amarelas, como, por exemplo, o melão, a pera, o milho, isso mesmo. Além disso, um outro elemento utilizado bastante em suas oferendas é o mel, elemento muito utilizado em seus trabalhos. O seu campo de atuação, quando se manifesta como cigano, no caso, como também o melhor local para realizar oferendas, no caso, seria em estradas longas, como também em qualquer parte da natureza, na qual possua vegetação. Já o dia de força desta entidade seria qualquer dia, ou seja, não possuindo um dia em específico, porém, o horário seria no clarear do dia, por volta das 5 a 6 horas da manhã. A sua forma astral, trabalhando na vibração de cigano, pode mudar um pouco. Sendo assim, se apresenta como um homem alto também, olhos claros, pele clara, tá bom? Porém com cabelos longos e com semblante um pouco mais alegre, tá bom? E tá aí um pouquinho sobre esse famoso e conhecido Exu do Ouro. Gostou? Se gostou, curta esse vídeo, ajude a compartilhar, que isso é muito importante, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. E caso você tenha alguma sugestão para vídeo, traga a história de tal entidade, basta você deixar nos comentários, a gente analisa e, se possível, a gente traz aqui. Só não esqueça de acompanhar o canal, pois em breve iremos falar das características dos médios que trabalham com o Exu do Ouro, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu do Ouro.